Glória a Deus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 1, a partir do versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: vocês me perdoem. Romanos capítulo 8. Essa foi a palavra que eu ministrei ontem para o pessoal aqui. Ia ministrar de novo aqui. Estou falando glória a Deus, que foi boa então a palavra. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 31. Mais um tempinho para vocês encontrarem aí. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Martinho Lutero, ele dizia que a carta aos Romanos era a principal composição literária do Evangelho. E o tema central do livro da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Por quem a gente crê, o Senhor nos justifica porque nós cremos nele, que ele é o Filho de Deus. Então a carta aos Romanos é uma resposta assim completa e lógica para uma pergunta que às vezes a gente costuma fazer, né? Quem nos justifica? Quem somos nós diante dos nossos pecados, diante das nossas falhas, para que Deus nos justifique? Jó, ele dizia assim, Jó 9:2, dizia: bem sei que isto é verdade, mas como pode um mortal ser justo diante de Deus? E a gente vê claramente que nós não merecíamos que Jesus morresse na cruz por nós, mas pela fé que nós temos nele, nós somos justificados. Então o capítulo 8
Quando você lê, nós lemos do versículo 31 até o 39, no finalzinho, mas quando você lê o capítulo completo do Cartas aos Romanos, vocês vão ver que ela é uma carta de libertação para o cristão. Medite no capítulo 8 de Romanos para você ver, que é uma declaração da libertação do cristão. E ali nós encontramos 4 pontos ali onde fala sobre essa libertação. Por exemplo, Romanos 8:1 fala sobre a libertação do julgamento, não é? Diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Libertação da derrota. Romanos 8, 5 e 6. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito, o deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então é uma carta que vai mostrando que nós somos libertos em Cristo Jesus. Liberdade do desânimo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. Libertação do medo. O Senhor nos liberta de todo medo. E quando somos libertos do medo, o nosso coração se enche de esperança. Por isso, Jesus é a nossa esperança. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Jesus, a nossa esperança. Então no capítulo 8, versículo 31 vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero que você entenda que nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós entendemos que não há outro senão Jesus Cristo. Aleluia. E é interessante que Paulo, quando ele vai encerrar essa carta, começando ali do versículo 31, vai falar sobre as provas e a certeza do amor de Deus por nós. Ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Aí o que ele quer dizer quando ele diz: que diremos nós à vista dessas coisas? Quando você lê o capítulo inteiro, você entende por que ele está fazendo essa pergunta. Ele está querendo dizer: se nós fomos libertos do medo, da angústia, da perseguição, do engano, da acusação, se nós não tínhamos o direito de receber tudo isso, o que nós podemos dizer? Nós só podemos adorar o Senhor e glorificar o nome dEle, porque gratuitamente Ele nos deu. Quem de nós aqui merecia o amor de Deus? Quem de nós aqui merecia que Jesus fosse para a cruz e morresse por nós? Quem de nós merecíamos? Ninguém. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, Ele nos alcançou. Aleluia. E você está aqui hoje, nessa manhã, ouvindo um testemunho de cura, ouvindo um testemunho de que o Senhor, Ele cuida de todos os detalhes. E eu creio que tem mais irmãos que poderiam dar testemunhos aqui. Aí a gente diz: o que poderíamos dizer à vista de todas essas coisas? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Isso nos dá a segurança de que o amor de Deus por nós, ele é inabalável. Quantas pessoas nesse momento estão se sentindo sozinhas?
a ponto de dar fim da sua própria vida. Mas quando nós temos esse relacionamento com Deus e entendemos que tudo que Ele fez foi por amor a nós, aí nós entendemos que mesmo em meio à aflição, Ele continua nos amando, Ele continua nos orientando, porque as lutas e aflições é o crescimento do cristão. Por mais que você não entenda isso, por mais que é difícil de entender isso, as lutas e aflições do cristão é o ponto de crescimento. Que diremos, pois, dessas coisas? Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se levantar o inferno contra nós, pode se levantar a pessoa mais terrível, mas o Senhor nos guardará, o Senhor te guardará. Você está seguro no Senhor. É essa confiança que nós precisamos ter todos os dias, porque isso nos traz esperança em Jesus Cristo. Quantas vezes você acordou e você levantou e você logo declarou: esse dia vai ser um dia difícil? Por que declarar dessa maneira se vai ser difícil? Isso mostra que nós não temos confiança no Senhor. Agora, se você levanta e você sabe que você tem desafios, mas você diz: eu sei que eu tenho desafios, eu sei que pessoas podem se levantar contra mim, mas aí você declara: se Deus é por mim, quem se pode levantar contra a minha pessoa? Aleluia. Nós não estamos livres de afrontas, nós não estamos livres de perseguições, mas compreenda, Deus guerreia por você, o Senhor Jesus luta por você. Ele não apenas te salvou e jogou você no mundo, não, Ele te resgatou e Ele cuida de você. Nós não somos conhecidos como ovelhas do Senhor? O pastor, o nosso pastor Jesus, Ele cuida das suas ovelhas. Aleluia. Então, se você alguma vez pensou, ou talvez você esteja aqui ou me vendo pela internet e pensa assim: eu acho que essa questão de salvação não é para mim, eu acho que essa questão de bênçãos de Deus não é para mim, porque eu vejo o meu vizinho prosperando, eu vejo até uma pessoa que não é de Deus indo tudo bem na vida deles. Você está enganado. O que falta para nós muitas vezes é vivermos a nossa história. Muitas vezes nós queremos viver a história do outro, a história do vizinho, a história do irmão, a história do pastor, a história do cantor. Escreva a sua história com Deus. Escreva a sua história com Deus. Todos nós, quando Jesus morre na cruz por nós, eu tenho falado aqui, é como se Ele desse para nós um caderno totalmente limpo, para você escrever a sua história. Porque, assim como nós falamos, essa carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, é sobre a libertação do cristão. Então, nós somos libertos de toda a acusação do inimigo. O inimigo, ele vai tentar te acusar das coisas que você fez, para que você se ache indigno de estar na casa de Deus.
Mas você vai declarar para ele assim: Jesus morreu por mim e eu estou justificado nele, porque a minha fé em Jesus Cristo é inabalável. Aleluia. O que nós precisamos como cristão é entender e viver esse amor de Deus. A nossa racionalidade nos afasta do amor de Deus. Se entregue a Jesus, entregue o seu coração, a sua mente. É só o que Ele pede, para você crer nele, para que Ele faça algo na sua vida. Só Ele tem poder. O Juscelino deu testemunho de que as portas foram se abrindo, pessoas ali ajudando. Quem foi que enviou essas pessoas para um servo dele? Foi simplesmente a pessoa olhou para o Juscelino e falou assim: esse cara é legal, vou ajudar ele. Pessoas movidas pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus sabe o que você precisa, Deus sabe das suas necessidades, e no momento certo, exato, Ele vai prover. Mas a sua confiança, a sua certeza, mesmo em meio à aflição, precisa estar nele. Precisa estar nele. Jesus, a nossa esperança. Jesus, o único que pode fazer. Aleluia. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo. Ele está vivo. E muitas vezes nós agimos como Tomé, que precisou colocar a mão, o dedo nas feridas de Jesus, para que ele pudesse crer que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Nós precisamos crer mais em Jesus. É estranho falar isso para cristãos, né? Precisamos crer mais em Jesus. Mas faça um exercício. Quantas vezes nessa semana você deixou de clamar ao Senhor Jesus em alguma situação? Quantas vezes você lembrou de Jesus em algo que você fez nessa semana? Você vai ver que você menos falou com Jesus e mais acreditou em você, nos seus pensamentos e na sua força. Porque essa é uma luta da carne contra o espírito. A carne, ela milita para as coisas naturais. O espírito, ele milita para as coisas sobrenaturais. E o cristão, aleluia, o cristão, ele vive no sobrenatural, das coisas que não são comuns para os seres humanos. Ou vocês acham que esses testemunhos aqui que nós ouvimos durante todo 2025 e já iniciamos 2026 ouvindo testemunhos, você acha que isso não seria ridicularizado lá fora? Mas simples tirar a carta, você vai. Mas para o cristão faz toda a diferença, porque em todas as coisas, nos mínimos detalhes, a gente vê a mão de Deus agindo. A nossa esperança é Jesus. Aleluia. Então nas provas encontramos o amor de Deus que nos dá esperança. Aleluia. No versículo 33 ele diz assim: quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica.
Aqui nós temos a certeza que o inimigo não tem mais poder para nos causar dano. Ele vai tentar. A palavra diz que o inimigo ele vive ao derredor, procurando uma brecha para que ele atue. E a responsabilidade de fechar essas brechas é nossa. E como nós fazemos isso? Intimidade com Deus, oração, jejum, leitura da palavra, santificação. E é algo que a gente sempre fala: quantos cristãos, eu falo da igreja em geral, vamos falar aqui da igreja do Brasil, quantos cristãos que estão hoje dentro da igreja, muitas igrejas fazem a ceia no primeiro dia, quantos cristãos daqui uma semana, de uma maneira ou outra, estarão envolvidas com o carnaval? E querem ser abençoados por Deus, e querem ser justificados por Deus, e querem ser curados por Deus, e querem ser prósperos por Deus. E se Deus não faz, ainda reclama. Vocês estão entendendo? E ser cristão é renovação de vida, é ser diferente, sim, daquilo que o mundo prega. Aleluia, aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Eu não sei para quem eu falei, acho que foi para o pastor que fez a instalação do ar-condicionado. A gente estava conversando e falando justamente isso, de que Deus nos salvou, que Deus enviou o seu Filho. A gente comentando sobre isso aí, algo que eu tenho colocado muito no meu coração. Eu não tenho o direito de decepcionar o Senhor. Eu não tenho o direito de pensar algo que afronte a fidelidade do Senhor para a minha pessoa. Porque se em toda essa história, em toda a minha história, se algo deu errado, a culpa é exclusivamente minha. Porque o desejo de Deus é sempre abençoar, é sempre salvar, é sempre restaurar, libertar. Mas o Senhor respeita a sua vontade, o Senhor respeita a sua escolha. Se você escolhe ficar um dia na igreja, um dia no mundo, um dia na igreja, um dia no mundo, a escolha é sua. Você vai colher o que você está plantando. Agora, se você decide entregar sua vida 100% ao Senhor Jesus, pode vir o vento que for, pode vir a luta que for, como o pastor Gustavo declarou aqui, a paz que vai vir sobre você, nem você vai compreender, nem você vai entender. Aleluia. Cristãos firmes no Senhor, o tempo está acabando, e muitas vezes nós queremos dar uma palavra para pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, não conhecem ao Senhor Jesus, para que eles se entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. E isso é salutar, devemos fazer isso. Mas palavras que indicam a salvação, a regeneração, a entrega, a santificação, ainda serve para um crente de 50 anos de igreja.
porque nós precisamos ser renovados dia a dia, nós precisamos nos santificar todos os dias, e qualquer palavra desse livro, ela é atual para qualquer um. Então, quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Aleluia. O Senhor pagou, Ele pegou toda a nossa culpa e levou para a cruz. Ele não morreu simplesmente para a gente vir aqui hoje passar um tempo na igreja e dizermos que somos crentes. Ele morreu para que a gente tenha uma vida de intimidade com Ele. E isso não é difícil. Sabe como você faz? É só falar com Ele todo dia. Você não fala com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com os seus amigos todo dia? É só falar com Deus também todo dia. E não precisa usar palavras difíceis. É só falar o que está dentro do seu coração. Essa é uma oração verdadeira. Oração verdadeira é quando você rasga o seu coração e fala tudo que está aqui dentro. Não precisa construir frases bonitas para falar com Deus, porque mesmo antes de você chegar diante dele, ele já sabia o que você ia falar. Aleluia. E no versículo 34 e 35 diz assim, eu acho tremendo esses versículos, porque Paulo está mostrando aqui que a certeza do cristão que mesmo a tribulações, não abre mão de seguir Jesus, não questiona, não murmura, mas continua crendo, continua confiando. Então eu vejo que Paulo aqui, ele fala de dentro do seu coração aquilo que ele vivia. Escrevendo aos Romanos, ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ei, você que está olhando para mim, quem pode te separar do amor de Cristo? Quem ama Jesus aqui? Quem ama Jesus aqui? Aleluia. Quem é que pode te separar desse amor? E aí ele começa a relatar: será tribulação? Tribulação pode separar do amor de Cristo? Angústia? Perseguição? Fome? Quando eu li aqui fome, eu lembrei daquelas crianças lá na África. As crianças com um prato de um mingau, todo dia a mesma coisa, e elas ali cantando para o Senhor, adorando. Aí quando a sua esposa salga um pouquinho a carne, você reclama. Quando a comida passa um pouquinho do ponto, você reclama. Ou quando chega em casa, a esposa fala assim: ó, não tive tempo de sair, ou o negócio está meio ruim, só tenho um ovinho frito aqui, você reclama. Dai glória a Deus em todas as coisas, dai glória a Deus. Então quem pode nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez, o perigo, a espada. E aí eu me lembro, os homens podem matar esse corpo físico, mas não pode roubar a minha alma de adorar o Senhor. Cristãos, amigos nossos, já foram arrancados as línguas para que eles não adorassem o Senhor, mas o espírito dele, a alma dele, ninguém pode impedir de adorar o Senhor. Aleluia. Vocês estão entendendo o que é ser cristão? É realmente abrir mão de tudo. Continuando o versículo 36, como está escrito:
por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Paulo sabia que ele estava falando. Porque em um certo momento ele diz assim: eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. Eu sei o que é sofrer por amor de Cristo, porque aqui, nas minhas costas, no meu corpo, estão as marcas. E ele segue: somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E é assim. Você sabia que nós somos como ovelhas em meio de lobos nesse mundo terrível? Mas o Senhor nos guarda. Um cristão cheio do Espírito Santo, escuta o que eu falei. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele é respeitado aonde ele entra, porque ele nunca entra num lugar sozinho, não é, Alessandro? Ele nunca entra em um lugar sozinho. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, vocês não têm ideia o que acontece no ambiente quando você chega e você está cheio do Espírito Santo de Deus. O inimigo, ele é obrigado a bater em retirada. Por mais que ele tente, ele resista, mas o Espírito Santo de Deus vai quebrando todas as cadeias. E o Senhor diz: bate fora, Satanás, porque aqui entrou o meu servo. Aleluia. Vocês estão entendendo quem você é em Cristo Jesus? Olha o que eu falei, em Cristo Jesus, não com a sua força. É assim, Messias, é desse jeito que o Senhor faz. Uma vez justificado por Deus, entendemos que sem Deus nós não podemos caminhar nenhum metro. Aleluia. Então, nós nunca podemos ser separados do amor de Deus. Se você está em Cristo Jesus. E o versículo ainda nos diz que nós somos entregues, né, a luta todos os dias, em meio de lobos todos os dias. E é interessante quantas vezes você entra em um lugar e do nada a pessoa te maltrata. A pessoa é áspera com você. Não é ela. Não é ela. É o inimigo que está feroz, porque ele enxergou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Experiências, por isso que eu falei antes, viva a sua história. Quando você é cheio do Espírito Santo, você começa a ter histórias. Histórias para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito para você, por você. E no versículo 37, nós temos uma promessa feita pelo Senhor. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus nos dá vitória sobre vitória. Não precisamos temer nem a morte, nem o presente, nem o futuro. Descansa no Senhor. Por que te abates, ó minha alma? Confia em Deus, que Ele vai fazer. Um crente temente, fiel ao Senhor, ele vive de vitória em vitória, porque isso é garantido por Deus. Agora, não se trata de uma troca. Se eu fizer isso, Deus vai fazer isso. É simplesmente fidelidade.
É fidelidade. Se você é fiel ao Senhor, ninguém te para. Ninguém te para. Então, o que libera as vitórias sobre nós é o quanto estamos dispostos a nos relacionar com Deus em fidelidade. Pastor, então as minhas vitórias dependem da minha fidelidade com Deus? Sim. Da minha intimidade com Deus? Sim. Sim. Então, se você está em Cristo, nada pode separar você. E eu quero concluir a palavra, que nós temos a ceia. Então, o que a gente pode concluir, quando a gente estuda o capítulo 8 de Romanos, quando a gente medita nessa palavra, nós chegamos à conclusão que o cristão, ele é plenamente vitorioso. Plenamente vitorioso. Entenda isso. Porque nós estamos livres do julgamento, pois Cristo morreu por nós e temos a sua justiça. Cristo morreu por nós e temos a sua justiça. Cristo nos libertou da derrota, pois Cristo vive em nós por seu Espírito e nós somos participantes da sua vida. Aleluia. Livres do desânimo, pois a nossa alegria vem do Senhor e é a certeza que Ele virá para buscar-nos, para morar com Ele. Você acha que diante de uma verdade dessa, a certeza que Jesus virá para buscar-nos, para morar com Ele no céu, você acha que alguma coisa pode tirar o nosso ânimo? Hein, seu Pedro? Nada. Eu tenho a certeza que eu vou morar com o meu Senhor, e nós somos livres do medo. Eu fiz questão de deixar isso para o final. Livres do medo, pois nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor, e nenhum mal, eu declaro sobre sua vida, nenhum mal te alcançará, porque você vai se posicionar diante de Deus. Você a partir de hoje vai se santificar diante de Deus, para que você se sinta guardado no Senhor, para que você se sinta protegido pelo Senhor. As pessoas buscam proteção em tantos lugares, mas o Senhor nos guarda de todo mal. Ele é Deus, Ele continuará sendo Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você é um cristão que viverá de vitória em vitória, e eu declaro sobre todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua vida. Talvez em algumas áreas o Senhor precisa trabalhar um pouquinho mais, mas tenha fé, tenha esperança, porque você vai ver a mão do Senhor agindo sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus, porque Deus é bom. E eu sempre, quando eu termino o meu esboço, eu escrevo: Deus é bom em todo o tempo, porque cada palavra que Ele dá, Ele demonstra o seu amor e a sua bondade sobre nós. Amém? Glória a Deus.